Olá, o Câmara Reentrevista de hoje é aqui na Biblioteca Nacional, considerada pela Unesco uma das 10 maiores bibliotecas do mundo e a maior da América Latina. A biblioteca é uma das principais instituições responsáveis pela guarda, preservação e difusão da produção intelectual do país e faz parte do quadrilátero cultural da cidade, próximo ao Teatro Municipal, Palácio Pedro Ernesto, Centro Cultural da Justiça Federal e Museu Nacional de Belas Artes. A gente veio aqui bater um papo com Marco Lucchesi, que é o presidente da Fundação da Biblioteca Nacional. Marco, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Ingrid. É uma alegria recebê-la nesta casa. Nós preparamos uma reportagem. Vamos assistir. Um verdadeiro tesouro cultural. Uma instituição que conecta passado, presente e futuro. A Biblioteca Nacional não apenas guarda livros, mas também guarda sonhos e dá acesso à produção intelectual brasileira. Uma imersão cultural muito grande. É uma emoção entrar e ver as primeiras edições, todo esse conhecimento que tem aqui e, assim, virei mais vezes. Fundada em 1810, é a mais antiga entidade governamental ligada à cultura no país. Uma referência para o intercâmbio cultural nacional e internacional. É um ponto turístico maravilhoso, você tem cultura, tem conhecimento, estava vendo as edições dos jornais, né, da primeira revista modernista, fiz uma filmagem para os meus alunos para mostrar, quem dera que eu pudesse trazer os alunos do Amapá para cá. Com um acervo de cerca de 10 milhões de itens, a Biblioteca Nacional abriga uma riqueza de obras que atravessam os séculos. Seu acervo digital oferece mais de 3 milhões de documentos de livre acesso, garantindo que o conhecimento esteja ao alcance de todos. O acesso é uma coisa fácil, não tem uma parte burocrática complicada. Eu fiquei muito satisfeito com o atendimento, gosto muito da parte de arquitetura e da parte de literatura e sempre tive muito interesse em visitar, já passei aqui dentro várias vezes. A biblioteca é a 10ª maior do mundo e um dos pontos turísticos mais visitados do centro do Rio. Ela fica na Cinelândia e chama a atenção dos turistas que se encantam com sua fachada imponente. Está aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 4h30 da tarde, incluindo visitas orientadas em português, inglês, espanhol e libras. Marco, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da biblioteca como guardiã da memória nacional, né? E se é possível mensurar o papel dela e eu vou além. De que forma, de que maneira isso impacta a vida dos cariocas e da população de uma maneira geral? Bom, é uma biblioteca do Brasil, Biblioteca Nacional do Brasil. Portanto, desde a sua nomeação, há um compromisso muito amplo, como depósito legal, de recolher a grande matéria produzida no Brasil, a matéria que eu diria intelectual, artística, imaterial ou materializável. Portanto, há um compromisso de uma espécie de aliança com o infinito, até onde seja possível estabelecer essa aliança com o incomensurável, como você mesma acaba de dizer. É uma biblioteca que tem muita fome, uma biblioteca que precisa guardar dentro de si própria aquilo que é produzido no Brasil e não só dentro do Brasil, aquilo que representa, como se diz, o ecúmeno, ou seja, onde há gente produzindo e pensando. Obviamente, ela tem um depósito legal, ela é voltada para o país e tem realmente, como você disse, muito bem dito, aliás, na apresentação, ela tem a cara do Rio de Janeiro, porque do Rio de Janeiro capital, cuja marca é clara para todos nós, e as tradições que aqui se arregimentaram, as vozes que foram falando e pronunciando na Biblioteca Nacional, elas se confundem com a história do Brasil e do Rio de Janeiro. Portanto, calcular a importância de uma Casa da Memória num país como o nosso não é pouca coisa. A mais antiga instituição cultural de nosso país e um olhar cidadão. Eu dou um exemplo, a Biblioteca Nacional há 200 anos, ela tem 214, mas há 200 anos ela se abriu com uma regra para abranger a cidadania. Em plena corte, ela se tornou também Biblioteca Nacional e Pública, o que já demonstrava uma espécie de aliança, uma espécie de encaminhamento daquilo que seria a Biblioteca Nacional para os dias de hoje, do século XXI. Agora, com um acervo tão amplo e diversificado, a biblioteca reúne obras de grande relevância cultural e histórica. Eu queria que você contasse para a gente, na sua opinião, alguns títulos mais importantes e relevantes aqui da biblioteca.
A biblioteca é um mar de profundidade abissal. Eu mesmo não uso terno e gravata, mas uso escafandro, porque há uma riqueza muito grande, de múltiplas camadas e diversos níveis. Escolher alguns temas é muito difícil. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que a Biblioteca Nacional tem, pelo menos, 14 coleções consideradas memórias do mundo pela Unesco. A última das quais, por exemplo, Lima Barreto, o Diário de Lima Barreto. Nós temos em manuscritos Machado de Assis, Olavo Bilac, poetas, inclusive alguns deles contemporâneos à nossa vida. Nós temos agora a comemoração do centenário de Camões, temos a primeira edição dos Lusíadas, temos a primeira edição da Bíblia de Gutenberg. É até difícil onde a gente se localiza, mas eu me lembro de uma visita feita pelo nosso querido amigo que faleceu o ano passado, Domenico De Masi, que ficou impressionado quando veio à Biblioteca Nacional e viu, né, a edição de Piranesi, uma edição importantíssima, chamada Os Cárceres. E ele brincando disse, você me daria essa edição? É claro que era uma brincadeira, e eu correspondi à brincadeira e disse, sim, posso lhe dar essa edição, porque nós temos uma outra primeira edição. Ele não acreditava. Se eu lhe disser que no plano, digamos, global, sul, a Biblioteca Nacional é aquela que tem o maior número de incunábulos, que é aquela passagem entre o ainda não livro para o quase livro. Portanto, as riquezas dessa casa são imensas e é difícil escolher uma ou outra, porque eu poderia falar, por exemplo, da coleção Alexandre Ferreira, muito relevante para as questões da Amazônia, mas posso lhe dizer que o olhar contemporâneo da Biblioteca Nacional não se cansa de colecionar grandes obras, grandes situações. E eu gosto sempre de lembrar também a parte da música. A Biblioteca Nacional tem um setor de música que é um dos mais amplos da América Latina, onde nós encontramos, por exemplo, algumas edições de Mozart, as primeiras edições de Mozart, grandes nomes da ópera italiana, poucos frequentados, mas com as partituras originais, até o piano de Mignone, até as valsas de esquina, até o chefe da polícia pelo telefone. Enfim, nós temos todas essas maravilhas que vão da música erudita popular. Enfim, é uma riqueza realmente extraordinária. Agora dá para perceber que a sua trajetória é realmente bem rica, Marco. Eu queria que você falasse até chegar aqui, como presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Como é que foi a sua carreira? A minha carreira, tão difícil falar da minha carreira. Eu podia falar do meu time, que eu não sou praticante desse time, mas respeito. O que eu posso dizer é que é difícil falar de si mesmo, mas é uma carreira de inquietação, de busca, de tentativas, leituras. Eu sou eminentemente escritor, essa é a minha paixão desde o início, desde sempre. Com ele se junta a música, tenho acertado às vezes, tenho errado bastante, não sei quem sou, mas tento buscar o caminho para onde vou, portanto não consigo responder a sua pergunta. E como é que foi então receber essa função? Essa função, aí eu posso responder com maior atenção. Foi muito emocionante para mim, porque eu estava, durante o último ano de 22, eu havia dirigido uma instituição e eu estava em 22 na Itália, estudando na Universidade de Nápoles, como pesquisador, fazendo traduções de 2 poetas turcos. A língua turca é uma língua fascinante e complexa. O Brasil estava, digamos, vivendo uma espécie de loucura ou delírio coletivo e eu me senti quase como que exilado nesse período, na Toscana, onde eu tenho meus parentes. E vi com apreensão o resultado do que poderia acontecer aos destinos do país. E como, graças a Deus, o sinal foi muito generoso e positivo, já era uma forma de pensar e de voltar ao país. A ministra me telefona, a ministra Margarete, e me faz esse convite absolutamente magnífico para mim, porque a minha relação com a Biblioteca Nacional é uma relação muito antiga. Desde os meus 15 anos de idade, vindo à biblioteca, pesquisando, sendo muito bem atendido, inclusive por alguns servidores que eu fiz questão de abraçar e beijar, agradecendo a delicadeza e a forma pela qual fui recebido e, ao mesmo tempo, entendendo o que disse logo a ministra, agradecendo um generosíssimo convite, disse a ministra, sabendo da minha responsabilidade muito grande, do ônus, mas, ao mesmo tempo, da obrigação daquilo que uma pessoa que se abasteceu da Biblioteca Nacional, desfrutou dos saberes dessa casa e da generosidade dos servidores e da competência e generosidade dos servidores dessa casa, é preciso dar uma resposta. E eu vim 2 dias depois, estava na Itália, consegui um avião para 2 dias depois, não vim à minha casa, fui diretamente a Brasília
De Brasília vim diretamente à Biblioteca Nacional, como ainda não estava empossado, fiz questão de percorrer todos os setores e de abraçar a todos aqueles que eu pudesse abraçar, porque de fato foi um momento importante a minha volta. Eu sou muito grato por essa oportunidade e espero conseguir estar, não digo exatamente à altura, mas digamos atento aos desafios que essa casa impõe a qualquer cidadão brasileiro ou a qualquer cidadão que tenha por essa grande bibliópolis o respeito necessário que essa biblioteca que ajudou a independência do Brasil e que construiu uma parte essencial da República, como vem até hoje construindo, que ela possa ser essa referência cidadã para o Brasil e não só. Agora, o Prêmio Literário Biblioteca Nacional está completando 30 anos, né? E você criou algumas categorias da premiação. Quais são os principais desafios, Marcos, e conquistas também que marcaram a sua gestão até agora, né? Até o momento? É uma outra pergunta difícil, mas digamos que eu possa responder talvez de forma mais objetiva por obrigação. Eu acho que nós conseguimos uma verba muito expressiva para o anexo. Essa é uma grande preocupação nossa, que é a conservação. A Biblioteca Nacional está bem, mas ela precisa sempre mais, como todas as instituições do mundo, não importa em que latitude ou longitude se encontrem, realmente colaborar para aperfeiçoar todos os sistemas de segurança, tanto analógico quanto virtual. Nós realizamos um memorando de entendimento com a Marinha e isso fez com que nós restabelecêssemos um serviço de intercâmbio internacional e todas as bibliotecas do planeta Terra vêm recebendo as nacionais, congêneres, em todos os continentes por onde passa a Marinha. Esse foi para nós um acordo muito simbólico, muito importante, de levar a cultura da paz, não a cultura das armas, que é justamente a função de uma diplomacia do livro. Isso nos aproximou muito da África. Realizamos o primeiro encontro com as bibliotecas dos Palopes, ou seja, aqueles países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Os livros chegam não só à África, mas a outras partes do mundo. Estabelecemos contatos importantes com a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca Nacional já tinha um acordo desde 2009, estamos renovando esse acordo. Abrimos na Antártica um braço avançado da Biblioteca Nacional na base do Comandante Ferraz, através da Marinha. Enfim, nós temos buscado responder e corresponder aos anseios atuais da quadra, do horizonte histórico que vivemos. Por isso os prêmios. Um deles foi o Prêmio Aculi, que é um prêmio que eu percebi visitando quilombos diversos e terras dos povos originários diversos, várias partes do país, e há alguns anos, que a nova geração estava buscando dos avós as palavras perdidas, a língua que talvez não soubessem mais, dependendo das aldeias, obviamente, e os cantos. Isso também acontecia da mesma forma em quilombos distintos e nas aldeias. Então nós entendemos que era preciso como que incentivar a recuperação dessa massa flutuante de cantos, de palavras, de línguas. Então demos o Prêmio Aculi. Depois nós também conseguimos acrescentar outros dois prêmios. Um prêmio de quadrinhos, Adolfo Eisen. É um prêmio muito importante porque ele contempla, segundo me disseram, hoje é o prêmio mais substancial de quadrinhos no Brasil e corresponde também ao nosso acervo, porque o acervo da Biblioteca Nacional tem um dos maiores repertórios de quadrinhos da América Latina. Então, é um prêmio que reforça o olhar interno, assim como o Prêmio Aculi. Nós estamos ampliando também, não através do prêmio, o prêmio apenas ele é um espelho, aquilo que é hoje a realidade das diversas aldeias dos povos originários. Teremos, inclusive, a visita da ministra aqui para uma série de decisões importantes. E outro prêmio foi o Prêmio de Ilustração. A Biblioteca Nacional, ainda não escolhemos o nome, mas a Biblioteca Nacional tem a sua iconografia, que é uma das grandes belezas, para não pensar, por exemplo, na coleção Teresa Cristina, Dom Pedro II, e nos grandes, a Feigl-Strover fez ano passado uma doação à família, uma doação muito importante para nós temos Gelde. Então nós buscamos nesse ínterim estabelecer prêmios que contemplassem as necessidades, mas que espelhassem também a riqueza dessa casa, porque nunca é demasiado dizer quanto é rica a Biblioteca Nacional e quanto nós desejamos que a Biblioteca Nacional entre no imaginário coletivo da nossa gente. Bom, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com Câmara Rio Entrevista. Hoje conversando com Marco Lucchesi, que é o presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Marco, continuando o nosso assunto, tem como traçar um perfil das pessoas que frequentam atualmente aqui a biblioteca e quantas pessoas a biblioteca recebe tanto por mês quanto por dia? Os números são variáveis, mas posso lhe dar alguns que são positivamente assombrosos.
Nós temos a hemeroteca digital, que é uma das grandes conquistas do nosso país, realizada já nos anos de 2009, 2006, 2009, quando se deu início e com um sucesso absoluto pela forma simplificada de busca, dos motores de busca da Biblioteca Nacional. Por ano, nós temos praticamente quase 100 milhões de acessos, o que significa, de fato, mais do que alguns países europeus, ou quase uma parte essencial, metade do Brasil, vamos dizer assim. É claro que pode ser de uma mesma pessoa, etc. Nós temos as visitas guiadas, que nos dias de maior pico, nas férias, chegam a aproximadamente 5 mil pessoas, 3 mil pessoas. E a visita guiada, ela é o ano inteiro, o tempo todo, mas nesse momento ela recebe uma quantidade muito expressiva de pessoas. É claro que as mudanças tecnológicas implicaram outra relação específica com a própria casa. De tal modo que hoje, é claro que as pessoas são muito bem recebidas, nós temos inclusive aparelhos para as pessoas com dificuldades de leitura, por exemplo, e temos todos os suportes, inclusive daquelas situações em que, por motivos de direito autoral, não podem ser colocadas em rede, mas para fins de pesquisa direta na Biblioteca Nacional, aqui podem ser realizadas. Então, não há uma espécie de substituição, não é isso. Mas como todos nós, o mundo também vive uma realidade híbrida, e essa também é a condição hoje da Biblioteca Nacional. Ela não só recebe os pesquisadores, os leitores de toda a ordem, de todo tipo, é muito democrática, mas ela recebe também quando realiza uma série de seminários, muitos seminários. A Biblioteca Nacional praticamente não tem uma pausa, dada a variedade das suas atribuições e da grandeza com as quais a Biblioteca Nacional deve lidar. Então, nós temos uma relação muito íntima com a cidade, com o país e com os pesquisadores que vêm de múltiplas partes do mundo para verem in loco as nossas grandes riquezas. Porque na realidade o cenário tecnológico está mudando com muita rapidez, né, Marco? Como é que você enxerga o papel da Fundação Biblioteca Nacional no contexto cultural e educacional do país, principalmente com essa era digital agora? A Biblioteca Nacional ela tem uma função absolutamente admirável e nós firmamos alguns acordos com o CNJ e com o STF. Um deles, o STF, com o ministro Barroso, a Biblioteca Nacional ela entra, e isso me deixou muito feliz, porque ela espelha a condição dos servidores da casa no seu trabalho, que é da biblioteca se posicionar contra a desinformação. Partiu do ministro Barroso e foi muito feliz. Ele chamou a CAPES e a Biblioteca Nacional, em modo especial a Biblioteca Nacional, porque a Biblioteca Nacional trabalha sobre dados e produz metadados. Então eu costumo dizer sempre, e tenho conversado no Supremo e não só, de que nós estamos na contramão das fake news, porque aqui é o contrário, nós produzimos uma realidade científica objetiva não para si mesma a biblioteca, mas para servir ao leitor e à cidadania. Então, a biblioteca ela tem, primeiro, na sua própria história, uma coincidência importante de estatutos de emancipação do nosso povo. Por exemplo, nós temos uma carta de Machado de Assis sobre a lei do ventre livre, em que ele, Machado, diz: eu, Machado, as palavras que eu lembro por acaso, né? Um caramujo sempre fechado, saí gritando na rua de felicidade. Nós temos o Lima Barreto, como eu dizia antes, sofrendo, dizendo o que era esse cemitério dos vivos que ele viveu naquele momento, com toda a questão do preconceito. Nós temos uma pequena exposição agora de Carolina Maria de Jesus. O que eu vejo é que a Biblioteca Nacional, como esse grande conglomerado de coleções e de riquezas, essas riquezas de coleções, elas nos dizem, elas nos apresentam para nós mesmos, mas também para o mundo. Porque no fundo, e você disse muito bem, Ingrid, nós trabalhamos com uma ideia de uma grande biblioteca planetária. Porque hoje, quando eu visito todas essas bibliotecas, nós trocamos dossiês digitais, nós trocamos experiências, não importa em que continente, todos nós unidos. E eu acho que toda essa união não é só para a cidadania enquanto tal brasileira, e temos todas as responsabilidades e queremos que todos os cidadãos sejam contemplados aqui dentro dessa casa, não só recebidos, mas praticados na biodiversidade do livro e das pessoas. Nós queremos muito isso, estamos aprofundando esse processo, mas nós queremos também dar um entendimento que esses conhecimentos transversais, eles significam também um exercício para que o planeta Terra continue a existir. Porque a partir da locução ou do diálogo entre as bibliotecas nacionais e tudo que está envolvido e que as atravessa, seja um saber coletivo, um saber de multidões, um saber compartilhado e plural,
para que a nossa não só o exercício da cidadania, mas a nossa sobrevivência no planeta Terra sejam realizados. Agora, Marco, conta pra gente também como é que é a relação da biblioteca com o cárcere. É uma questão muito importante que me está muito na alma e no coração. Eu frequento o cárcere há alguns anos, há uma década talvez, e sempre compreendendo, numa relação epistolar que eu tive com um determinado prisioneiro, de que a ideia era encher as bibliotecas de livros, de tal modo que, não havendo mais espaço para ninguém ficar preso, eles todos se tornassem verdadeiros bibliotecários da cidadania. Claro que é uma metáfora, mas essa metáfora foi se expandindo em muitos outros aspectos da nossa sociedade, sobretudo pensando na violência que nós temos em muitas regiões, Rio de Janeiro e não só. O CNJ estabeleceu com a Biblioteca Nacional uma parceria e a Biblioteca Nacional realizou, com a presença do ministro Barroso, pela primeira vez, o censo da leitura no cárcere. Então, nós temos hoje um mapa muito claro, lançado na Biblioteca Nacional, sobre a que ponto estamos, onde há bibliotecas nas escolas carcerárias, onde não há, se há atividades em relação ao livro ou não. Isso é, de novo, mais uma vez, o Estatuto de Emancipação que passa também por esta casa. A partir disso, então, nós vamos premiar, com uma doação de livros, todos aqueles estados que tiverem o maior número de remissão através da leitura. Essa também é uma ação de grande beleza, porque aposta na cultura, e o CNJ chama isso muito bem, a saída é através da leitura. É uma saída metafórica, quer dizer, a construção de um aspecto cultural, sobretudo de muita gente que, em vez de conhecer o Estado através da escola, o primeiro contato que tem com o Estado é através da polícia e da força de repressão. Portanto, é uma forma, digamos, de alguma tentativa de reconstituição do tecido social a partir da cultura da paz. Eu acho que essa talvez é uma das grandes contribuições da Biblioteca Nacional nesse diálogo com a promoção da justiça. Agora, de que maneira essas ações, essas parcerias que você acabou de falar para a gente, junto com o acervo digital, ele tem contribuído de alguma forma para a democratização, né, da cultura? Isso é muito importante. Veja, de um lado, ajuda a preservação, porque você só vai tocar no material se houver uma necessidade, e muitas vezes existe, de várias ordem, que não seja apenas aquela de conteúdo. Mas veja que a democratização se dá a partir da digitalização. E nós precisamos aprofundar o grau de intensidade de nossa democracia. E esse grau de intensidade depende também da relação institucional. Interinstitucional, é verdade, mas também institucional. Eu acho que a função da Biblioteca Nacional é ampliar a qualidade da nossa democracia, dentro do que lhe é próprio, dentro de sua missão, que é preservar e difundir. Portanto, quando nós temos esses projetos digitais, a Brasiliana Digital, a Hemeroteca Digital, nós estamos dando possibilidade que todos tenham acesso. Mas veja, eu falava da questão interinstitucional, é preciso também que haja, sempre mais amadurecida, uma política de acesso. A Biblioteca Nacional, ela tem uma função, ela se abre, você mesmo no celular agora pode tirar uma dúvida sobre a sua família, por exemplo. Porque... acesso à informação e à cultura. Exatamente. Né? Então a Biblioteca Nacional, ela tem um compromisso fortíssimo com a democracia e nós conversamos com a ministra Rosa, naquele momento na presidência dela, e do ministro Barroso, que a Biblioteca Nacional, ela é também uma amicus curiae em relação ao Supremo, no sentido de que ela tem muita capacidade, através de seus servidores, que são muito bem formados e apaixonados por essa casa, para ajudar em algumas questões técnicas e ampliar a possibilidade de compreender e de fortalecer o nosso grande aparelho democrático. Uma conquista diária, diuturna, mas muito fascinante, mesmo porque não há outro caminho senão o de fazer com que a nossa democracia dê frutos e que esses frutos sejam compartilhados. Só a democracia se há justiça, só a justiça havendo informação. Marco, para finalizar, quais são os projetos futuros, né? Quais são os planos? Tem algum plano de ampliar o acervo, de promover a valorização da Biblioteca Nacional, que é esse valioso patrimônio cultural aqui da cidade? Pode ter certeza que não faltam ideias, estão absolutamente fervilhando, mas eu gosto mais de dar a concreção quando de fato isso acontecer. Nós estamos abrindo muitos diálogos importantes em diversos setores da República, sempre a partir da nossa do MINC, da nossa querida ministra Margarete Menezes, que tem dado um grande apoio. A Biblioteca Nacional ficou sem interlocução ministerial durante algum tempo, quando se tomou a decisão inacreditável de extinguir
justamente quem? O Ministério da Cultura. E o que poderia parecer uma mera situação burocrática de grave simbolismo, compreendendo através dos servidores o que foi a ausência de um Ministério da Cultura, é realmente alguma coisa que de fato faz pensar. Então nós temos agora uma grande interlocução, a colaboração tem sido absolutamente imprescindível e por isso mesmo temos algumas coisas com o Ministério da Saúde, estamos organizando, por exemplo, o memorial da Covid, o museu, a Biblioteca Nacional tem toda essa disponibilidade, a Biblioteca Nacional está ajudando, por exemplo, ajudou bastante no futuro o Museu do Corcovado, porque aqui o que não falta é esse pacto, essa grande aliança com o infinito. Mas esse pacto e essa aliança só terão sentido se forem voltados para a cidadania. Sem isso, não existe uma Biblioteca Nacional. Muito obrigada, Marco, por compartilhar tanta história, tanto conhecimento aqui com a gente. Obrigado a você, Ingrid. Muito obrigado a você e a sua equipe. A casa está sempre aberta para vocês. Bom, e o Câmara Reentrevista de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação também pela internet. Os endereços estão na tela. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.